O que separa um homem do seu quarto, cheio de vícios do mundo, sentindo até que tem potencial, mas que ele tá travado, vivendo procrastinando, de um homem bem-sucedido, com um casamento maravilhoso, andando em sua Hilux e ajudando milhões de pessoas por todo o mundo? Hoje você vai conhecer a história não contada de Diogo Machado. Isso que eu vou falar pra você é até um pouco vergonhoso e até mesmo um pouco polêmico. Ainda mais de 14 anos atrás, minha vida estava indo por água abaixo. Eu queria muito ter um bom relacionamento, bom de verdade, bem sucedido, mas eu tinha diversos problemas emocionais. Problemas que eu não sabia de onde que vinham, muito menos sabia de uma das principais causas que muitas vezes é invisível para a maioria das pessoas. Como 99,9% dos homens da Terra, eu também consumia pornografia. E ela literalmente acaba com a nossa capacidade masculina cada dia de fato. Talvez nesse momento você esteja passando por uma falta de constância para atingir seus objetivos. Talvez você comece uma coisa e não acaba. Talvez até você sente lá no fundo que tem potencial, mas é como se ele tivesse, de certa forma, travado. E se um dia alguém falou pra você que isso era procrastinação, eu tô aqui pra te dizer que nunca foi procrastinação. E eu vou te provar isso ainda com 2 perguntas logo mais. Nessa época, meu emocional tava indo por água abaixo, eu já não saía nem mais do meu quarto. E eu nunca vou esquecer a época que eu lembro da porta do meu quarto eu tocar e meu coração disparando ali, porque era meu pai. Eu com aquela situação deprimente, um quarto escuro, rolado nas cobertas, eu lembro claramente de olhar pra ele e falar que eu já tava pensando em fazer o pior. Eu não quero nem falar porque é o pior. Eu lembro dele me olhar, sabe, desesperado, saindo correndo pra um lado e pro outro, sem saber absolutamente o que poderia fazer. Mas um tempo depois, meu pai pegou uma Bíblia. Eu nem acreditava em Deus nessa época. Eu me sentia a pior pessoa da Terra ali. A pornografia era uma das causas disso tudo, mas eu nem sabia. Eu lembro do meu pai abrir aquela Bíblia e de alguma forma era como se aquelas palavras me energizassem, me desse uma certa vontade de melhorar. Então ali eu comecei a procurar tudo que eu podia. Eu fiz tratamentos, eu li mais de 250 livros focados no cérebro humano, desenvolvimento humano, revistas no desenvolvimento pessoal, autocontrole, neurociência, psicologia. Chegou uma época que eu gastava mais de R$5.000 por mês em cursos. Ali eu tive mentores que foram divisores de água na minha vida, como o Stephen Covey, o próprio Anthony Robbins. E sabe quando você parece que encontrou uma coisa que você poderia ajudar outras pessoas? Eu literalmente ensinava as pessoas ao meu redor, eu procurava entregar o melhor para quem já estava perto de mim. E eu vi na minha frente essas pessoas tendo resultado também. Eu comecei a melhorar de fato ali. Mas foi quando um grande amigo meu me ligou falando que tinha passado por uma das piores situações da vida dele. Ele tinha conhecido uma mulher muito bonita, que há muito tempo ele procurava sair com ela, sabe? Ele tentou de tudo até que ela aceitou. Ele fez seu melhor ali, ele encontrou ser maravilhoso, se alongou, teve toda aquela expectativa. Mas quando ele chegou na hora H com ela, ele falhou. Ele não era convertido nessa época também. Ele se sentiu horrível. Do lado ele sentia muita vergonha, frustração, perda completa de confiança. E do outro, a mulher achava que o problema era com ela e sentia péssima de verdade. É exatamente assim que a mulher se sente também. Ela sente que o problema é com ela e ela se sente péssima. Ele chegou até num ponto que ele começou a querer evitar qualquer tipo de contato. Você já passou por alguma coisa assim? E agora para a história. Passando-se meia hora depois, ele me ligou. Nesse intervalo de tempo, ele encontrou um site. Um site que mostrava exatamente cada ponto, cada sintoma que a pornografia tinha exatos 14 anos atrás. Era um site americano, com comentários até em alemão, que falava de todos os efeitos colaterais da pornografia. E no começo, pra falar a verdade, eu não acreditei. Eu nunca tinha ligado uma coisa a outra. Pra mim, na época, era uma coisa normal. Mas quanto mais eu lia ali, mais eu via comprovações científicas de especialistas americanos renomados de rápidos, mostrando as disfunções sexuais geradas pela pornografia, como a perda de ereção, a ejaculação precoce, que evoluía com o tempo para a impotência completa. As discussões emocionais, fobias, a quantidade brutal de depoimentos de homens que tinham perdido suas famílias, perdido suas mulheres, sua vida emocional, sua vida profissional. E naquele momento ali eu vi que tinha muitos sintomas que eu passava também. Principalmente quando eu falava no nível emocional. O tempo foi passando e eu comecei a perceber que tinham pessoas realmente famosas que passavam por esse problema também, que procuravam inclusive ajuda profissional, como o próprio Terry Crews, Mike Tyson. Mas o que me chamou a atenção naquele momento era que existia uma forma de acabar com esse problema. Uma forma de remeter todos os efeitos colaterais gerados por esse problema. Anos mais tarde, eu iria chamar essa forma de formatação mental. Mas vamos voltar um pouco naquele momento ali. Porque quando eu vi que existia uma forma bem obscura, vamos falar assim,
que mostravam nomes bastante complexos como neuroplasticidade e diversos outros, eu comecei a tentar atitudes, mas eu não conseguia. Eu marcava data, decaía, eu tentei esses métodos para ficar sem pornografia, mas nada disso funcionava. Psicólogos, médicos, não tinham noção de como fazer isso da forma certa, que desse resultado de verdade. E o pior é que a falta de informação era tão grande, alguns psicoterapeutas inclusive falavam que esse consumo poderia ser bom. Esse é o nível de falta de informação que existe até hoje no Brasil. Para você ter ideia, eu via pessoas que ficavam às vezes meses e voltavam a recair depois. E eu até me perguntei se existia uma forma de acabar com isso de verdade. Mas naquele momento eu pensei, tem que haver uma forma de fazer isso. Se o ser humano é capaz de evoluir, eu vou colocar tudo que eu sei para jogo agora. Foi aí que eu comecei a unir todo o conhecimento que eu tinha, desde informações nacionais e internacionais, ligadas desde neurociência, antropologia, psicologia e cursos também de inteligência emocional, mais de 250 livros já lidos ali. Eu comecei a condensar e unir esse tanto desses conhecimentos, desenvolver as técnicas, ferramentas para me ajudar naquele momento. E ali eu consegui me libertar e sentir os primeiros efeitos gerados pela formatação mental. Eu tava livre ali, pelo menos era o que eu achava. Porque 2 meses depois eu recaí, sem entender de fato o porquê disso. Eu analisei o que estava ocorrendo comigo. Eu entendi uma coisa que ninguém falava. Não era um processo que deveria ser feito, mas 2 processos. Existiam algumas causas que geravam um problema e quando você menos espera, ela volta se não for cortada na raiz. Eu já tinha ido muito além do que os tratamentos falavam, mas aqui era um divisor de água de fato. A lógica é simples. Eu vou falar o que ninguém nunca falou pra você agora. A pornografia é uma fuga de estado emocional. Na prática, é o seguinte. Você passa por um problema no seu trabalho, passa por um problema no seu relacionamento, passa por um problema emocional, se sente talvez pouco valorizado. E ali, você procura a pornografia como uma fuga da realidade. Como alguma forma de você buscar um prazer, pra estar equalizando, harmonizando aquela dor que você tá sentindo de outro lado. Criando, sim, uma fuga de estado emocional. E existem raízes, causas que fazem com que você faça isso, que são causas mais profundas emocionais. Uma das principais aqui é um sentimento de incapacidade perante a vida. O sentimento de incapacidade perante a vida funciona assim. Você tem uma discussão com sua esposa, briga com ela, se sente incapaz ali, procura pornografia. Passa por um problema no trabalho, houve um cliente mal educado, ou se sente simplesmente estressado com algum problema específico, se sente incapaz durante aquilo, procura pornografia. Talvez você sinta que não está fazendo o que você deveria estar fazendo de fato da sua vida, se sente incapaz ali, procura pornografia. Não se sente valorizado muitas vezes em alguns momentos da sua vida, procura pornografia. Ou seja, enquanto essas raízes que estão ali por trás não são cortadas da forma certa, isso vai voltar e voltar e voltar. Mesmo que a gente passe meses sem muitas vezes. Depois disso, fazendo o processo para acabar com os efeitos colaterais de uma vez por todas também. E minha energia foi lá no alto. Produtividade, foco. Eu criei minha construtora naquela época e só naquele ano a gente fez 500 mil reais em vendas. Eu fiz minha sociedade, já meu negócio, depois que me fizeram passar do meu primeiro milhão. Pedi minha liberdade financeira. Eu encontrei a mulher da minha vida que tá sempre do meu lado. E casei com ela. E há pouco tempo depois, aconteceu uma das melhores coisas da minha vida. Meu filho nasceu, graças a Deus. Inclusive, eu também ajudei aquele meu amigo depois. E hoje, ele também tá casado, um relacionamento maravilhoso. Eu, inclusive, sou padrinho do casamento dele. Eu lembro que uma das formações internacionais que eu fiz, eu mentorei um aluno que, em 1 hora comigo explicando como fazer a formatação da forma certa, valeu mais pra ele do que R$6.500 que eles tinham pagado ali. Na época, né? Hoje, convertendo, daí uns R$8.000. E depois disso, eu mentorei a equipe de mestre e psicoterapeuta mais especializado no problema da pornografia e seus efeitos no Brasil. E liderei essa equipe, montei cada ponto dela, alcancei mais de 22 milhões de pessoas nas minhas redes sociais. Já ajudei milhares de homens com nossos serviços médicos. Mas pra falar a verdade, uma das coisas que mais me deixa grato é minha família, amigos, alunos, indicando meu trabalho, aqueles que mais amam. Chegou o momento de eu ajudar você também. E a primeira coisa a entender é que você não está procurando somente o prazer. Afinal das contas, você não quer um orgasmo. Em todo comportamento de fuga emocional, existe um ganho secundário ao qual você está buscando. E chegou o momento aqui de você entender qual é o seu ganho secundário. É as primeiras coisas que a gente precisa fazer para começar a jogar esse jogo da forma certa. Porque no final das contas, começa a acontecer alguns comportamentos com a gente começa a fazer, você começa a fazer alguns comportamentos que nem você quer fazer. Como, por exemplo, medos, críticas, ciúmes, ansiedade, impaciência, vitimização, arrogância, culpa, sentimento de inferioridade, perfeccionismo, um sentimento de não se sentir valorizado, não se sentir amado, competição, vícios. E o que é necessário entender é que esses comportamentos, eles surgem de alguns eventos emocionais passados, muitas vezes na sua própria infância. Então, quais são esses efeitos? Quais são essas causas? São situações que você passou muitas vezes na sua infância, ou talvez até quando você já era mais velho. E eles vão
amplificando ou até criando esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento em si na vida real. Algumas dessas causas são brigas de casamento muito fortes, separação dos pais, gravidez indesejada, drogas do lar, suas muito fortes, adultério, castigo exagerado, maus tratos, críticas muito constantes, falta de amor, comparação, humilhação, diluição, abandono, intencional ou não, impaciência, abuso sexual, superproteção paterna ou materna e principalmente uma relação mais conturbada com a figura paterna. É como se isso fosse criando uma névoa emocional em você, uma névoa escura, vai fazendo com que esses sentimentos ficam cada vez mais pulsantes, até que algo acontece na sua vida, um problema acontece, viva essa boa história, e você vai e procura pornografia. Qual que é o ganho secundário muitas vezes que você está buscando? Às vezes você está procurando se sentir aliviado, às vezes você está procurando se sentir amado, às vezes você está procurando algum tipo de aventura, às vezes você está querendo se sentir desestressado, às vezes você está querendo sentir paz, às vezes você está querendo se sentir valorizado, por incrível que pareça, e diversas outras formas de ganhos secundários que existem ali. No final das contas, vai gerando todas essas disfunções, diversos efeitos colaterais, porque, obviamente, é uma forma completamente disfuncional de estar buscando esse prazer, e você vai entrar em um buraco cada vez mais fundo. Hoje, para você ter uma ideia, 38% dos homens no Brasil passam por algum tipo de disfunção sexual, disfunção erétil e diversas outras. Segundo o Datafolha, uma das principais causas é sim o consumo da pornografia, masturbação. Os homens vão trocando de fato essas relações pessoais e reais pelo virtual cada vez mais. E vai gerando uma série de disfunções sexuais, principalmente a médio prazo, principalmente quando começa a diminuição do interesse por mulher real. Para ser sincero, eu não consigo nem imaginar como estaria minha vida hoje se eu não tivesse passado por esse processo certos. Hoje eu vejo que não fazer a formatação era o mesmo que pedir para acabar com qualquer relacionamento que eu viesse a ter. Já percebeu, por exemplo, que quando você tá ali pra pornografia, é como se você tivesse com a luz mental apagada, a luz da consciência apagada. Você assusta, você já tá ali consumindo. E quando você acaba o consumo, é como se tudo voltasse. Você acendesse a luz da consciência e se sentir super frustrado, super triste por ter feito aquilo. Esse estado dormente é como se fosse uma borbulha de emoções que estão dentro de você. Angústia, ansiedade, depressivo, tristeza, solidão, vergonha, rejeição, injustiça, tédio, raiva, apatia, impotência perante a vida. E quando você acorda, você já acorda consumindo. Chega em casa, cansado, deitado no sofá, já com esse sentimento expulsando de um dia trabalhoso, de um dia difícil, começa a passar um vídeo ou outro numa rede social, vai pro seu quarto, fecha a porta, confere se a porta não tá trancada, vê que não tem ninguém em casa e começa o consumo. Sente aquele momento de prazer, que é sempre pior do que você imaginava. E a partir disso, você começa a se sentir frustrado. Você começa a fazer novas promessas, que vai procurar uma forma de ajuda realmente, nunca mais vai fazer isso, que vai procurar um profissional, até que tem um novo gatilho, um novo desencadeador e tudo começa mais uma vez. Se você quer que eu faça um vídeo explicando mais sobre desencadeadores especificamente, me fala aqui nos comentários. Eu quero deixar uma mensagem de esperança para você. E sim, existe como se libertar. Já são milhares de homens libertos, que isso não é normal. Eu quero levantar essa bandeira de liberdade com você. Quero convidar você a enviar esse vídeo para pessoas que realmente precisam, porque a grande maioria dos homens nem sabem que seus problemas, muitas vezes silenciosos, vêm disso. Vou te convidar para deixar um like nesse vídeo e se inscrever aqui. Esse é o canal de desenvolvimento masculino mais completo do YouTube, focado nos problemas que você passa hoje. Deus te abençoe. Eu sou Diogo Machado e essa é a minha contribuição.